Irmãos queridos, o texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa noite encontra-se no Evangelho de João, capítulo 12. Foi a passagem do dia, hoje, na Igreja Presbiteriana da Barra, onde eu sou pastor. Lá nós temos feito uma exposição, verso por verso, do Evangelho de João, e hoje foi o dia de nós tratarmos da passagem que vai do verso 27 ao verso 36. João, capítulo 12, verso 27 ao 36. Pai Santo, nós pedimos que o Teu exército angelical cerque esse lugar, concedendo-nos proteção espiritual. Que o Senhor envie sua luz e a sua verdade para que nos guie e nos levem até o Teu santo monte. Que haja espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de revelação, de maneira que possamos contemplar a beleza da verdade e ser transportados à Tua presença. Ouvimos Tua voz, discernindo seus propósitos e dispondo-nos a viver para a glória do Teu nome, ainda que isso nos seja custoso. Perdoa os nossos pecados, afasta de nós as nossas transgressões. Senhor, muitas vezes nos lamentamos profundamente em razão da disparidade entre o que cremos e o modo como vivemos. Mas contigo está o perdão, Senhor. Por isso, fiados mais na Tua misericórdia do que na nossa inocência, nós procuramos a Tua face. Ouve a nossa voz. Nós não estamos pedindo ouro e prata. Clamamos a Ti pela compreensão da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Verso 27. Palavras do Senhor Jesus, há aproximadamente 5 dias da sua morte. Agora a minha alma está angustiada. Que o Senhor Jesus descreve uma pressão que seu espírito estava sofrendo de todos os lados. Alguma coisa da qual ele se afastava com horror. Portanto, ele está falando nessa passagem sem a mínima dúvida sobre a crucificação, mas não apenas no que dizia respeito ao seu sofrimento físico, mas de uma forma toda especial ao que dizia respeito à sua necessidade de morrer espiritualmente. Era necessário que ele sofresse uma morte biológica para redimir os nossos corpos, como ressalta John Stott, e era necessário que ele também sofresse de uma morte espiritual, a fim de salvar o nosso espírito, levando assim a redenção ao homem integral. Então, daquele ponto em que ele se encontrava em Jerusalém, ele divisava o nosso Senhor e Salvador, o momento no qual ele teria que dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus provando o inferno, perdendo de vista o Pai. E isso em razão do fato de ali ele levar sobre aquele madeiro. Meu Deus, isso é tão racional. As nossas iniquidades, os nossos pecados, a nossa incapacidade de amar ao próximo e amar a Deus. Tenho para mim que uma das provas da inspiração da Bíblia é uma declaração como essa. Se esses homens estivessem dispostos a inventar um Salvador, jamais o apresentariam em estado de tamanha fragilidade. Você imagina eu dizendo aqui para você: olha, eu estou pensando em tomar ansiolítico, não tenho dormido bem há meses, sinto que uma depressão invadiu minha alma, pressão de todos os lados, acho que eu não vou dar conta do ministério, eu careço de uma licença, pois o Senhor Jesus
se dirige, de certa forma, nesses termos, aos seus discípulos. A tal ponto que, quando finalmente ele vai para o Getsêmani, ele pede pela presença dos seus amigos, a fim de que não ficasse só. Portanto, a minha alma está angustiada. Vocês vejam, portanto, que não há incompatibilidade entre depressão e fé. Não há incompatibilidade entre a noite escura da alma e o amor do Pai pela sua vida. E mais um ponto. Precisamos ser alertados quanto ao fato que a vida cristã não é fácil, nem para você, nem para mim. E que muitas vezes nós podemos nos deparar com um quadro como esse. O Evangelho pedindo, de alguma forma, alguma espécie de morte, a fim de que pessoas encontrem a vida através de você e de mim. Por isso, essa declaração: a minha alma está angustiada, e o que direi? Que declaração formular? Que oração elaborar diante de um momento tão dramático como esse, provar do inferno? O que dizer? E aí o Senhor Jesus expressa uma oração que, na opinião dos estudiosos, não deveria vir acompanhada, tal como podemos observar na nossa Bíblia em português, por esse ponto de interrogação. Porque ele não estaria fazendo uma pergunta, ele estaria fazendo a mesmíssima oração que viria fazer no Getsêmani. Pai, tudo te é possível. Se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Portanto, ele formula, ele elabora, ele expressa uma oração. Pai, muito importante observar que ele não perde de vista a comunhão eterna com o Pai, a filiação, a amizade, a lealdade do Pai. Pai, salva-me desta hora. Portanto, ele aqui apresenta na sua humanidade uma oração. Salva-me desta hora, porque eu nasci para isso. Porque ele não veio para se oferecer como um exemplo para a humanidade, a fim de que a humanidade, mediante a decisão de imitá-lo, alcançasse a redenção. Isso tornaria a nossa situação pior do que a situação do povo hebreu sob a liderança de Moisés. Ele não veio para nos apresentar um exemplo de vida a ser imitado tão somente. Ele veio para nos salvar, ele veio para aquela hora, ele veio para dar sua vida em propiciação pelos nossos pecados. Esse é um vocábulo com o qual você tem que estar familiarizado. Propiciação. Ali ele tornou Deus propício a nós, porque era necessário que um da nossa espécie morresse, a fim de que Deus pudesse nos oferecer, na sua santidade, um perdão justo. Por isso, ele ora: Pai, salva-me desta hora. Se há algum modo de cumprir o seu propósito, que não demande o sofrimento que eu estou para atravessar, o qual antevejo e que me causa pânico, se possível, salva-me desta hora. É impressionante aqui como que ele nos apresenta o caminho do modo cristão de lidar com o sofrimento. Ele apresenta o seu desejo, contudo, o relativiza. Não. Eu sei que é impossível
eu apresentar ao Pai um povo redimido, reconciliado, perdoado, selado pelo meu Espírito, sem que eu dê minha vida por ele. Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. O cristianismo, portanto, gira em torno dessa declaração. Foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Vocês estão familiarizados com o ponto? É essencial que nós o entendamos para que a fé faça sentido para vocês e faça sentido para mim. Porque ele declara: foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Eu não vim para apresentar um grande exemplo de renúncia, repito, a ser imitado. Eu vim para dar minha vida no Calvário pela minha igreja. E por que teria que ser assim? Porque o perdão é um problema para Deus. Pode não ser, de certa forma, um problema para a sua vida, mas para Deus é um problema que nós não conseguimos mensurar. Porque à luz de tudo que a Bíblia ensina, quando Deus age, Ele sempre age por inteiro na totalidade dos seus atributos. Então, quando Ele exerce o seu governo soberano, Ele o faz em santidade, em graça, em bondade, sabedoria. Quando Ele exerce a sua graça, Ele não deixa de ser justo. O nosso Deus é apresentado na Bíblia como um Deus que de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Portanto, essa era a questão a ser resolvida. Nós pecamos e como Deus oferecer a nós um perdão justo? Usando a terminologia teológica, um perdão que ao mesmo tempo viesse acompanhado de uma vindicação da sua santidade. De maneira que ele emitisse uma nota para o cosmos. Que nota é essa? Eu sou santo, santo, santo. Portanto, segundo tudo que as Sagradas Escrituras nos ensinam, necessário foi que para nos perdoar, Ele enviasse o seu único Filho, a fim de que um da nossa espécie morresse por você e por mim, cumprisse o pacto das obras, que é o pacto do amor, e nos redimisse dos nossos pecados. E havia chegado, sendo assim, a hora, o momento dele cumprir a missão da sua vida. Por isso, no verso 24, ele declara: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele sabia que se ele viesse e apenas apresentasse de uma forma mais original, criativa, o que Moisés havia ensinado, ele não resolveria o problema da humanidade. Ele veio para algo que deveria acontecer naquela hora, na plenitude do tempo. É isso que a Bíblia nos ensina. Por isso, portanto, ele é levado a dizer: Pai, glorifica o teu nome. No meio do tormento todo, vem na hora da oração a figura do Pai. E ao se deparar com a excelência do Pai, a amabilidade do Pai, a justeza dos propósitos do Pai, ele é movido a dizer: glorifica o teu nome, exalta o teu nome, manifesta os teus atributos na minha vida, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E aqui, um caminho nos é apresentado.
de modo que lidemos como cristãos com os sofrimentos que são inerentes à vida nesse planeta. Na hora da dor, a nós nos cabe, não única e simplesmente procurarmos nos livrar dela. Nossa meta precípua é glorificar a Deus. Portanto, nesse sentido, o cristianismo, embora não proponha a erradicação do anseio que é inerente ao nosso espírito pela felicidade, nos ensina a atrelar o conceito de felicidade a uma vida vivida para a glória de Deus, de maneira que ser feliz é divisar o sorriso do Pai sobre as nossas vidas. O que o cristianismo faz, portanto, não é erradicar o desejo de ser feliz, mas enchê-lo de conteúdo, dar um sentido cristão, bíblico a ele, que tem Jesus Cristo como referência. Minha felicidade consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Pai, glorifica o teu nome, porque ele entendia, e isso fez, portanto, com que ele colocasse aquela oração de lado. Ele entendia que na cruz Deus manifestaria a sua glória como jamais até então havia se manifestado, porque na cruz nós vemos o amor na sua beleza, na sua formosura, na plenitude dos seus atributos, e a justiça manifestada numa tal extensão, que nós nos deparamos com essa simetria gloriosa de caráter no Pai, de um Deus obcecado pelo perdão, mas que não negocia o compromisso que ele tem com a sua santidade. Jesus sabia disso e por isso toma a decisão de pagar o preço do compromisso de viver única e exclusivamente para a glória do Pai. É assim que você vive? O que essa fé lhe tem custado? Que tipo de renúncia o Pai está pedindo de você e de mim, que se constitui em condição sine qua non para que Ele seja glorificado na sua e na minha vida? Pai, glorifica o teu nome. Tudo que eu quero é que tu te deleites na minha vida, que tu te vejas em mim, que eu te adore na renúncia, no cumprimento da minha vocação, na sujeição à aliança que eu fiz contigo nos tempos eternos. Portanto, nós precisamos saber que, por sermos cristãos, nós vamos passar por experiências análogas às experiências de Cristo. Quem nós somos? Nós somos discípulos de Jesus Cristo, o que significa que nós tomamos a decisão de nos sujeitarmos a Ele intelectual e moralmente. Isso é um problema. Porque em não poucos momentos você vai precisar de coragem para encarnar esses valores em razão de testes aos quais sua vida será submetida e que exigirão de você a formulação dessa espécie de oração: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas se esse é o preço que eu tenho que pagar para que
a tua glória se manifeste através da minha vida, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque eu não quero o anonimato, não quero a fama, eu não quero a pobreza, eu não quero a riqueza, eu não quero a saúde, eu não quero a doença, eu quero a ti. Em outro ponto, nós temos problemas não apenas com a ética do cristianismo, que nos põe, vamos assim dizer, enrascadas. Você pense, por exemplo, em Dietrich Bonhoeffer voltando para a Alemanha em plena Segunda Guerra Mundial para combater o nazismo. Nós temos problemas também com a nossa vocação, porque se somos cristãos, nós temos aquilo que poderíamos chamar de senso de chamado. É algo que corre paralelo à ética do Evangelho. De um lado, eu tenho valores que norteiam a minha vida e que podem exigir de mim a doação da minha própria vida. E do outro lado, eu tenho uma paixão, algo singular, incompartilhável, que tem a ver com o propósito dele de glorificar o seu nome por meio da singularidade da minha vida. Eu sinto uma compulsão para fazer algo. Isso pode fazer com que tenhamos que vivenciar a nossa hora. O momento que nós vamos parar no Getsemane. A ocasião da vida em que Deus pede que morramos com Cristo, a fim de que a sua glória se manifeste na sua e na minha vida. Então veio uma voz do céu. Isso é lindo. Veio uma voz do céu. Por que falar em renúncia? Por que falar em vocação? Por que falar em cruz? Por que falar em renúncia do que nos é legítimo, do que nos é caro? Por quê? Porque nós não estamos cercados por massa e energia apenas. Há um Criador que contempla a história, o que ocorre no curso de nossas vidas, pessoal, e que pode se comunicar com você e comigo, desse modo. Uma voz que veio do céu, e que lhe disse: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Como disse C.S. Lewis, não há nada que Deus peça com a mão esquerda que Ele não devolva com a mão direita. Você veio para cá, numa noite como essa, com suas tribulações, esperando encontrar alguma coisa que resolvesse seus problemas. E aí você se depara com o pregador a lhe dizer que o cristianismo pode trazer problemas para a sua vida. E traz. Em razão do seu chamado, em razão dos valores éticos que orientam sua vida. Contudo, eu tenho uma boa nova para lhe dizer, que é impossível você passar pela experiência do Calvário como resposta do seu amor ao amor de Deus, sem que você ouça algo análogo ao que Cristo ouviu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei ainda. O meu selo está sobre sua vida. De uma forma ou de outra, seja nesse mundo, seja na vida vindoura, eu farei declaração pública que você é amado meu, que eu te vejo
que eu me vejo na sua vida, que você é o deleite dos meus olhos, que no inferno desse mundo você foi fiel, que você expressou a sua adoração de modo real, concreto e custoso, que você não tentou domesticar a divindade. Eu já o glorifiquei, porque em 2 outras ocasiões, o Senhor Jesus havia ouvido essa mesma declaração, ou algo análogo a ela. No seu batismo, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Abro um parênteses aqui para dizer que, para mim, o batismo de Jesus é a radiografia da experiência chamada batismo com o Espírito Santo. É o Espírito testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o Senhor Jesus, então, no dia do seu batismo, ouviu essa declaração de amor que foi reeditada mais adiante no Monte da Transfiguração. Experiência que nós deveríamos buscar com todo o nosso ser. A ponto de nos agarrarmos ao anjo do Senhor e dizermos para ele: eu não te deixarei ir, se tu não me concederes esse gozo. Vocês estão lembrados da história que me parece que eu contei para vocês, de John Flavel, grande teólogo calvinista, o que aconteceu com ele quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ou selado com o Espírito Santo, ou visitado pelo Espírito Santo? Ele conta que a experiência foi tão gloriosa, Jesus Cristo se tornou tão concreto e amável aos seus olhos, e o céu lhe foi revelado, de uma tal maneira como o seu eterno, excelente e amável lar. John Flavel conta que ele contemplou o rosto amável da morte. Você já contemplou o rosto amável da morte? Você imagine uma pessoa que lida com esse desassombro com aquilo do que todos nós nos afastamos horrorizados. Porque ele divisou a morte como o Jordão que ele teria que atravessar, e ao término de cuja travessia ele haveria de estar num reino eterno, um reino de justiça, um reino composto por pessoas excelentes, absolutamente amáveis, com todas em estado de espanto, de perplexidade, encanto e amor, por contemplarem a glória de Deus, não mais por espelho, sendo levados a dizer, numa extensão que nenhum mortal nesse planeta foi capaz de declarar: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, mas não pelas lentes da fé e pelas lentes da esperança, porque eu não preciso mais nem de uma coisa nem de outra, porque eu estou diante da esperança que foi consumada, e eu estou também perante aquilo que eu creio não de ouvir falar, mas que hoje os meus olhos podem contemplar, a chamada visão beatífica, o contato com a majestade do ser mais excelente do universo. E não é excelente? Você pare para pensar na existência concreta de um ser único, que não tem rival, não tem igual, ninguém é tão amável quanto ele, um ser autoexistente, um ser imutável e infinito. São chamados atributos incomunicáveis de Deus, que eu aprendi com o Dr. Ângelo em 1983, nas aulas de teologia sistemática. Ele é único, ele é infinito, ele é imutável, ele é autoexistente. Agora, acrescente a esses 4 atributos, os atributos de sabedoria, de amor, lealdade, graça, misericórdia, paciência. Acrescente a esses atributos o atributo de justiça, o atributo de santidade, de um ser
todo-poderoso, porém confiável, leal, que não decepciona jamais. E acrescente a tudo isso, esse Deus imolando o seu próprio Filho para a propiciação dos nossos pecados, desviando de nós a sua ira, a trazendo para si mesmo, punindo as nossas iniquidades na pessoa do seu único Filho. Você está diante, portanto, de um ser absolutamente amável. E por isso nós nos deparamos com uma declaração como essa: contemplei o rosto amável da morte. E, em geral, os mais experientes aqui com Cristo podem testemunhar isso. Quão doces são as visitações do Espírito Santo nos momentos das mais penosas renúncias que somos levados a fazer em razão do nosso compromisso com Cristo. Que maravilha você, no meio da tormenta, dizer, ouvir o Pai dizer: Tu és o meu Filho amado, em Ti eu me comprazo. Então eu já o glorifiquei, e o glorificarei ainda. Eu o glorifiquei nos milagres operados, na ressurreição, de pessoas que vieram à vida mediante o poder da sua palavra, e o glorifiquei audivelmente, rasgando os céus e derramando o meu amor sobre sua vida, botando o meu selo sobre sua vida e ministério. E o glorificarei ainda, porque em razão dessa renúncia, um dia teus olhos contemplarão bilhões e bilhões e bilhões, isso do ponto de vista da relação do Pai com o Cristo, portador da nossa natureza, e que, portanto, viveu na esperança de um dia ver uma multidão, bilhões e bilhões de redimidos, homens e mulheres, conforme se diz, de todas as línguas, tribos, povos e nações, a prestar culto ao Pai, com vestes brancas que foram alvejadas, que foram tornadas alvas pelo sangue do Cordeiro. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter ouvido um trovão, ou ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Hoje lá na nossa igreja, quando entramos nesse ponto, era um silêncio, conforme se diz, que nos possibilitava ouvir barulho de mosquito no ar. O Pai fala. Uns confundem a voz do Pai com a voz de uma criatura. Outros confundem a voz do Pai com um trovão. E uns poucos, e essa é a opinião de Calvino, eu concordo com ele, decodificaram a mensagem, que foi entendida como um barulho, ou como manifestação difusa de um ser angelical. Eu diria, se há algo na vida que deveria ser objeto da sua preocupação, é o que essa passagem nos ensina. Você vai trabalhar duro, você vai conseguir o seu primeiro milhão antes dos 25 anos, você vai conhecer o planeta, manterá contato com a beleza desse mundo, assistirá às melhores peças, às mais bem feitas obras cinematográficas, visitará os museus mais famosos, mas de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua capacidade de discernir a voz de Deus no prazer?
de confundir a voz de Deus com trovoada. Eu diria para vocês o seguinte, que aqui está o principal motivo para nós abominarmos o pecado. Porque é o pecado que nos torna insensíveis à voz do Espírito e nos impede de contemplar essas manifestações de amor nos prazeres da vida. E o pior, não é que eles aqui não viram o mistério, sem querer dar uma de poeta, no desabrochar de uma margarida. Eles não compreenderam o mistério do Evangelho. A pregação foi feita pelo próprio Pai, sem intermediários, e eles ouviram ruído. Por isso que nós precisamos clamar: abra os olhos do meu coração. Ajude-me a sentir a doçura do mel. Não permita que os meus sentidos espirituais se tornem botados. Que eu jamais leia esse livro sem experimentar, no contato com as verdades que estão nele contidas, encanto, amor, ações de graças. Que seja um livro que traga as marcas das minhas lágrimas de encanto que foram derramadas. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz. Não foi por minha causa que veio esta voz. É interessante que para muitos eruditos do Novo Testamento, o que o Senhor Jesus está declarando é que não foi apenas por minha causa que veio essa voz. Que obviamente era uma palavra de encorajamento. Jesus, na sua humanidade, precisava do serviço dos anjos e dessas declarações de amor da parte do Pai. Não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Meu Deus, meu Deus, Jesus é tão amável, é tão excelente, nossa felicidade depende de uma tal maneira do contato com Ele, que o Pai, no seu infinito amor, foi movido a falar com voz de trovão, de maneira que os olhos da humanidade fossem postos nele. Ele não fez assim com Montesquieu, não fez assim com John Locke, não fez assim com Sigmund Freud, fez com Jesus Cristo. É aquele sobre cuja mensagem, repito, o Pai botou o seu selo, a Ele ouvi. Por isso essa declaração: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Porque é o Pai, em meio às minhas palavras, dizendo amém para aquilo que eu lhes ensino, a fim de redimi-los dos seus pecados. Chegou o momento deste mundo ser julgado. A voz onipotente serviu de preâmbulo, de preparo, de antessala, para que o Senhor Jesus haveria de declarar: é chegado o momento deste mundo ser julgado. Por que é chegado o momento deste mundo ser julgado? Gente, permita-me lhes dizer, eu sempre acreditei nisso, mas em razão da guinada que houve no meu ministério nos últimos 12 anos, a partir de 2007, eu não tenho mais inibição nenhuma, em razão do que eu descobri, de pregar uma doutrina como essa.
É chegada a hora deste mundo ser julgado. E foi julgado na crucificação de duas maneiras. O que nós praticamos é tão abominável aos olhos de Deus que para nos perdoar necessário foi que Jesus Cristo morresse por nós. Por que essa morte? Por que o grito de abandono? Por que toda essa agonia da qual Cristo se afastava horrorizado? Por quê? Por favor, se você não entendeu o que eu vou lhe dizer agora, você jamais compreenderá o significado do Evangelho. Porque o que nós fazemos uns com os outros é repulsivo aos olhos de Deus. Porque o que nós estamos fazendo com esse planeta entristece o Espírito Santo. Porque o modo como nós ignoramos o que sustenta a nossa respiração é visto pelo Criador eterno como ingratidão. Ali o mundo foi julgado. Ali o Pai declarou que alguma coisa de muito grave ocorreu na relação dos seres humanos com Deus. E não apenas isso. O melhor da nossa espécie foi assassinado. O mundo foi julgado também dessa forma. Deus se fez homem e os homens não aguentaram conviver com a revelação. De maneira que sempre, em toda e qualquer sociedade, quando um Cristo se manifesta, nós tratamos de matá-lo. Nós tratamos de desqualificá-lo. A nossa espécie tem profunda dificuldade de conviver com pessoas cujo amor se constitui em censura moral ao nosso egoísmo. A Lava Jato nos faz um bem enorme. Conhecermos as biografias desses homens que por tão pouco perderam tudo, levando o país à ruína, nos ajuda a conviver melhor com as nossas contradições. Mas quando aparece um Jesus Cristo, nós tratamos de correr da luz. Chegou o momento deste mundo ser julgado. E aí uma nota de esperança. E agora, o seu príncipe será expulso. Vamos lá, é o tipo de doutrina. Às vezes eu fico pensando, né? Se tem alguém aqui me filmando para apresentar uma edição dessa mensagem na internet e me fazer passar por maluco, esse é o momento dessa pessoa, portanto, pegar material a ser editado. Porque eu acredito no que o texto diz, esse planeta está sob os ataques, sob as operações, as tramas infernais desse príncipe que tem, segundo o ensino claro da Bíblia, espíritos inteligentíssimos, poderosíssimos, que trabalham para ele num contexto de uma casa não dividida. Só que o Senhor Jesus declara que na cruz, o príncipe deste mundo foi expulso. O príncipe deste mundo, ele perdeu, isso é glorioso, ele perdeu um poder que até então gozava. E se você compreender essa doutrina, você nunca mais vai convidar um pastor para expelir um demônio no seu lugar, por você temer enfrentá-lo. Porque você vai tomar consciência da sua autoridade espiritual, que você foi ungido pelo Espírito para pisar sobre serpentes e escorpiões. Pois olha o que o texto diz, que o príncipe deste mundo foi expulso. Por quê? Ele não tem mais como nos acusar. Ele pode nos apresentar a fiera de iniquidades que praticamos, e que com uma só palavra, contudo, nós o silenciamos, pois fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Então, ele foi expulso da nossa consciência. Ele não tem mais autoridade, não tem mais liberdade para se miscuir em nossa vida. Ele não tem mais agora necessariamente como cabeça de ponte as culpas infernais que nos fazem temer levantar os olhos aos céus e orar. Porque agora nós sabemos que Cristo, tal como fez com a mulher adúltera, botou seu peito entre nós e a lei, entre nós e o diabo, entre nós e o juízo final, entre nós e Moisés, entre nós e a nossa consciência. Ele foi expulso, ele não tem mais como nos acusar. Mas não apenas isso. Até então, ele exercia um domínio sobre o planeta. Luz era encontrada, e nós temos que reconhecer isso, em Israel. Tente encontrar aqui na América do Sul, entre os tupinambás, entre os amorés, entre os incas, entre os maias, entre os astecas, um salmo como 23. Procure. Você não vai encontrar. Por quê? O planeta vivia sob o controle desse príncipe. Só que na cruz ele foi despojado. Ele perdeu sua autoridade. E é por isso que pela primeira vez na história da humanidade, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é cultuado nos 5 continentes. Porque o príncipe desse mundo foi expulso. O verso seguinte lança luz sobre o que eu estou declarando. E eu, quando for levantado da terra, quando a cruz for erguida com o meu corpo, e é interessante, ele sendo erguido na cruz, literalmente, e ao mesmo tempo sendo levantado, sendo glorificado, exaltando o Pai, revelando aos principados e potestades os atributos do Pai. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E aí nós entendemos o que a Bíblia quer dizer com o príncipe deste mundo foi expulso. Ninguém detém, é obra santa como cantos pentecostais. Ninguém detém. Vamos fazer missões. Vamos para a África, vamos para a Oceania. Vamos pregar o Evangelho para os muçulmanos, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. O príncipe deste mundo perdeu sua autoridade. E agora, com as armas espirituais, nem por força, nem por violência, nós estamos habilitados a avançar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, na esperança de que, em razão dessa obra de libertação espiritual, pessoas vão entender a nossa surpreendente mensagem. Que estímulo para pregar o Evangelho. Como essa passagem nos torna desassombrados. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Verso 33. Ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer. Todos entenderam o recado. Dizer que ele seria levantado foi compreendido por todos como ser crucificado. Aí gerou um impasse. A multidão disse: nós ouvimos da lei, aqui não apenas o Pentateuco, o Antigo Testamento inteiro, que o Cristo, que o Messias, permanece para sempre. Depois em casa, você não tem mais tempo, o meu horário estourou, você poderá checar em passagens do Antigo Testamento, textos que falam sobre o Filho do Homem, sobre o Messias, e que falam de uma autoridade que seria dada à descendência de Davi, alguém que assumiria o trono de Davi e que reinaria para sempre. E aqui vem o Senhor Jesus e introduz o assunto da sua morte. Nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre.
Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Porque é necessária a crucificação à luz de passagens que falam do poder político, da autoridade do Messias, desse que haveria de vir para nos libertar de todo jugo político, de toda opressão econômica. Quem é esse Filho do Homem? Essa é a pergunta das perguntas. Eu não tenho tempo aqui para tratar disso. Vamos prosseguir para o final. Os 2 últimos versículos. Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Que coisa, meu Pai. Ainda por um pouco, veja só, não é a luz está em vocês. Vocês têm acesso à luz. O Filho do Homem está entre vocês. Vocês estão diante da oportunidade, como jamais tiveram, de saber quem são, de onde vieram e para onde vão. A luz está ao lado de vocês, está perto de vocês. Meu Deus, que declaração. É por isso que eu sou pregador. Se você me perguntar, por que você não se envolve com outros assuntos dessa vida? Eu diria para você, eu estou absolutamente certo que Jesus é a luz. E que Ele nos possibilita entender a nós mesmos. Saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Que uma vida não examinada não é digna de ser vivida. E em Jesus Cristo eu tenho resposta para as grandes questões da existência, e para a maior de todas elas, como me reconciliar com o meu Criador contra quem eu pequei. Ele é a luz. O texto, portanto, declara: ainda por um pouco a luz está com vocês. E aí o Senhor Jesus faz uma aplicação. O segredo da arte da pregação eficaz é o pregador extrair do texto a doutrina e aplicar, e apresentar suas consequências práticas. Esse é o estilo de pregação que você vai encontrar, por exemplo, na história do calvinismo inteiro. Texto, doutrina, aplicação. Texto, doutrina, aplicação. Aqui ele apresenta a doutrina: a luz está com vocês. O Messias se manifestou. Vocês agora estão em condição de saber quem é o Criador. E o que Ele pede dos seres humanos. E como que os seres humanos podem se reconciliar com Ele. Sendo assim, andem enquanto vocês têm a luz. Gente, Ele está dizendo o seguinte: façam algo com este conhecimento. Tomem decisões com base nele. Vocês ouviram a voz do Pai. O Pai botou o seu selo sobre o Filho. Jamais botou os pés no solo desse planeta um ser tão excelente. A luz está ao lado de vocês. Tomem decisões urgentes. Se aproximem dEle. Entreguem o coração a Ele. E vivam para a glória do seu santo nome. Imitem o seu exemplo. Relativizem a vida neste mundo e tornem como valor absoluto o viver para a glória de Deus, ainda que isso seja custoso. Ainda por um pouco a luz está com vocês. Por um pouco. Gente, é difícil usar o púlpito para fazer um alerta que eu vou fazer. Mas você encontra na Bíblia, na história do cristianismo, o fato de que Deus pode suprimir essa luz na vida de pessoas, de igrejas, de cidades, de países inteiros, quando o seu espírito é entristecido. São oportunidades que Deus nos dá. É Deus dizendo: eis que estou à porta e bato. E todo aquele que ouvir minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Andem enquanto vocês têm luz. Aproveitem as classes de escola dominical da Igreja Betânia.
Não abram mão dos cultos de domingo. Há uma coisa que você experimenta aqui, que você não vai experimentar nunca pela internet. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei presente. Há algo, diz Martin Lloyd Jones, que há algo que você experimenta no ato da pregação que você não experimenta lendo um livro. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a profecia, a palavra de Deus. Aproveite os sermões que estão no YouTube. Não passe por essa vida sem ter lido tratado sobre as feições religiosas de Jonathan Edwards, sem ter lido A Imitação de Cristo de Thomas de Kempis, sem ter lido Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis, sem ter lido o comentário de Martinho Lutero sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Não passe por essa vida sem ter lido a série inteira de Romanos do grande Martin Lloyd Jones. Não passe por essa vida sem ter lido a série inteira de Efésios de Martin Lloyd Jones. Quanta luz temos à nossa disposição. Quantas oportunidades. O que falar das biografias? A biografia de David Brainerd, o livro dos mártires, de Fox, a biografia de Martin Lloyd Jones, a biografia de John Stott, que me parece, não sei, Marcos, foi traduzido para o português, eu tenho os 2 volumes em inglês, a história dos movimentos missionários. Aproveite as oportunidades que a graça de Deus está oferecendo, para que você se aproxime de Jesus, separe tempo para ser santo. Ainda por um pouco a luz está com vocês, andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas, para que as trevas não se estabeleçam definitivamente, e vocês nem se deem conta disso. Mas ele apresenta um alerta mais dramático ainda. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Em razão de você estar nas trevas e viver uma vida inerente a tal condição espiritual, a qualquer momento, você pode tropeçar. E de uma forma definitiva. Eu me lembro de uma pregação, essa história é contada por Thomas Goodwin, um pregador de uma igreja de uma cidade inglesa, cujo nome eu não me lembro agora, insistindo para a igreja ler a palavra de Deus. Só que num ponto da pregação, diz o grande teólogo calvinista Thomas Goodwin, ele decidiu fazer uma dramatização, como se Deus estivesse se dirigindo à igreja, usando a voz do pregador. Eu lhes dei minha Bíblia, eu lhes ofereci a minha revelação, concedi graça para vocês conhecerem a minha verdade, e vocês negligenciam o seu estudo. Aí Thomas Goodwin conta, isso é uma coisa que eu relatando aqui você não vai entender nunca, só estando entre o povo de Deus e provando daquela unção que Deus derrama sobre um culto cristão. Thomas Goodwin conta que o pregador fechou a Bíblia no púlpito, botou debaixo do braço e disse o seguinte: então eu vou remover a minha palavra do meio de vocês, vocês não terão mais a minha Bíblia. Mas diz que ele fez com tamanha unção, com tamanha autoridade, que não houve quem não chorasse. E Thomas Goodwin declara que ele ficou por 1/4 de hora agarrado ao pescoço do seu cavalo, chorando, por temor de Deus suprimir a sua revelação do seu povo. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E aí o Senhor Jesus faz uma dramatização. Olha lá o verso 36, último versículo. Enquanto vocês têm a luz, enquanto vocês têm o ministério de um pastor,
Vocês têm uma igreja onde a palavra de Deus é pregada, livros são produzidos, sermões são gravados e tornados disponíveis nas redes sociais, enquanto vocês têm grupos pequenos e amplas oportunidades de conhecerem o Criador. Creiam na luz, confiem na luz, meditem sobre as reivindicações da luz, as prerrogativas da luz. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz. Aí a declaração, a promessa, observe isso, para que se tornem filhos da luz, para que a luz não esteja mais entre vocês, mas em vocês. E aí o grande sonho que nenhuma cirurgia plástica, nenhum botox, nenhum cosmético será capaz de produzir. Não queremos ser vistos, não queremos ser amados, não abominamos ser ignorados. Você vem falar com o pastor e percebe claramente que os olhos dele passam por cima dos seus ombros, a fim de identificar alguém, quem sabe, mais importante para a vida da igreja, supostamente, do que você. Como amamos ser vistos, como amamos ser honrados, ser reconhecidos. E o Senhor Jesus, nessa passagem, fala sobre a visibilidade da visibilidade. Você se tornar um filho da luz, você ter o DNA do Pai das luzes, da sua vida, iluminar a vida daqueles que a providência divina fará que passem o seu caminho, passem pelo seu caminho. Você será tornado filho da luz, pessoas se depararão com a sua excelência, vai ter gente orando para você não morrer, porque sua vida passou a ser tida como preciosa. Quando você chega, a sua presença faz bem, os fardos dos seres humanos caem dos seus ombros, sua presença é presença bendita, é presença bem-aventurada, é presença santa, porque você creu na luz, aproveitou as oportunidades da luz, e portanto se tornou luz também. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Última frase da noite. Depois de dizer isso, o Senhor Jesus fez o que o pregador, sobre o qual lhes falei, praticou naquele culto, no qual ele dramatizou a retirada da revelação da vida de uma igreja. Olha o que a Bíblia diz que Jesus fez. Jesus foi embora e ocultou-se deles. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E o que caracteriza a vida do escolhido é se agarrar a essas oportunidades que são concedidas pela providência divina. De não desperdiçar esse santo convite que Ele faz para que você o conheça, prove da sua redenção e se torne íntimo daquele que o criou, contra quem você pecou e que não desistiu de amá-lo. O que tudo isso vai significar lá na ponta? Fé em Jesus Cristo e fé que nos levará a viver a vida de Jesus Cristo. Vida na luz, que reflete a luz, que manifesta a luz. E o que caracteriza essa vida? Agora minha alma está angustiada. O que direi? Pai, salva-me desta hora. Não.
Não posso orar assim, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifico o teu nome. Viver na luz, entre outras coisas, é você redefinir o seu conceito de felicidade. Ser feliz para o que anda na luz é contemplar o sorriso do Pai. E no momento da mais alta renúncia, que você tem que abrir mão do que lhe é mais caro, ter como consolação, que produz alegria indizível, cheia de glória, o Pai lhe dizer: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. O que vamos fazer dessa mensagem? O que vamos fazer dessa passagem? Há algo que nós podemos fazer agora, nesse lugar, que é orar para que aquilo que foi compreendido pela mente seja lançado para dentro do coração, transformado em afeição santa, que mova a nossa vontade na direção de Deus. Andem enquanto tem a luz, é a exortação que o Filho de Deus nos faz. Vamos nos colocar de pé e orar? É para essa vida que Jesus nos chama. Crer no seu sacrifício, crer nos benefícios que podem ser auferidos em razão do que foi feito naquele dia, naquela hora. E segundo o que ele mesmo declara, nada poderá nos impedir desse encontro, porque o príncipe deste mundo foi expulso. E da cruz, em razão da sua excelência, em razão desse perdão que nos é oferecido, ele atrai todos para si mesmo, no poder do Espírito Santo. Que benefícios você tem auferido das oportunidades que o Espírito Santo lhe concede de viver na luz, de conhecer a luz, de brilhar. Tudo que ele pede é que você creia, arrependendo-se dos seus pecados, confiando nesse sacrifício, que nos concede o perdão, que é o fundamento da regeneração do nosso coração e a base do derramar do Espírito Santo. Se Jesus pede para andarmos na luz, é porque, pela sua graça, isso é possível. Está você angustiado? Não esperava receber um tratamento tão cruel da providência? Lembre-se que o amado do Pai foi também moído. É difícil entender o seu sofrimento, mais difícil ainda é entender o sofrimento de um ser sem pecado. Você não está só, diz o Senhor. O Espírito Santo está te dizendo: meu servo, tu me pedes que eu lhe mostre
o caminho. Mas não posso fazê-lo. Porque se mostrar para você o que o aguarda, você hoje sucumbirá. Seja pela visão das lutas, seja pela visão da glória que está revelada para que está reservada para a sua vida. O que tenho a lhe prometer, meu servo, minha serva, é que minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Tu não estarás sozinho nunca. Eu chamo nessa noite meu filho e minha filha, diz o Senhor, para que apesar da angústia, você não perca de vista o fato de que sou seu pai. Sei que o meu chamado e a verdade que você abraçou tão apaixonadamente estão trazendo conflito para a sua vida. Você não esperava que fosse assim. Quero lhe dizer que não o condeno pelas suas lágrimas, pelas dúvidas que o adversário quer dizer para você, que são expressões de incredulidade, quando na verdade são a resposta da sua humanidade ao Getsêmani. Mas saiba, meu filho e minha filha, meu amado a quem redimi, que eu já o glorifiquei, que sua passagem por esta vida até agora não foi inútil, porque o meu amor está sobre sua vida, e tu tens sido objeto da manifestação da minha glória. Mais ainda, o glorificarei. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ainda que nesta vida tu não possas contemplar toda a extensão dos frutos do seu trabalho, eu lhe afirmo que um dia, diante dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, de todos os redimidos, eu declararei que eu tive fome e você me deu de comer, tive sede e você me deu de beber, estava nu e você me vestiu, sozinho e foi me visitar, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Todas as suas lágrimas eu recolho nos meus odres, e não há renúncia sua, não há cruz que você tem enfrentado, que deixará
de estar registrado na minha memória. Sai da tenda, assim diz o Senhor, olha para as estrelas, conte-as, se é que o podes, sê tu uma bênção, põe o pé nas águas, veja o mar se abrir, revista-se da sua armadura completa, ponha nessa noite o capacete da salvação, cinja o seu espírito com a verdade, revista-o com a couraça da justiça, embraça o escudo da fé, tome nas suas mãos a espada do Espírito, proteja o seu caminhar, com a bota da salvação, e marche, pois o que tenho para realizar através da sua vida, nem ainda começou. Eis que ungirei, usarei a sua dor para levá-lo a enxergar na Bíblia o que só pode ser visto com os olhos marejados. Aperfeiçoarei seus dons, lhe darei sonhos, vencerás problemas crônicos, e verás a minha glória. Pai Santo, que esse seja o nosso cristianismo, o cristianismo que nos une a Cristo na sua angústia. Como alguém já disse, vinde após mim e morra. Ouvimos o seu chamado e queremos te dizer que se participamos dos terrores de alma de Cristo, por conta do preço do discipulado, tudo que queremos na vida é graça para vencermos o príncipe deste mundo e em tudo exalarmos o perfume de Jesus Cristo, relativizarmos as bênçãos temporais e termos como valor absoluto a tua glória, a exaltação do teu nome, a revelação dos atributos nas nossas vidas, especialmente quando essa fé nos é custosa. Encoraja a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Põe o Espírito de Cristo, Senhor, na nossa querida igreja Betânia, de maneira que seja uma igreja de cristãos, igreja de homens e mulheres obcecados com o sonho de viver para a glória do Criador, imitando assim a Cristo, vivendo na luz, trazendo terror para o inferno, amordaçando o príncipe deste mundo, que não pode mais deter o avanço do seu povo. A ti toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor amado, pelos séculos dos séculos. Ó amor da nossa vida, lírio dos vales, estrela da manhã, luz do mundo, nós o amamos e não temos outra esperança, nenhum outro sentido para viver, não esperamos nada da vida que não seja fazer o nosso Deus ter prazer em nossas vidas. Faz assim, ó Espírito Santo, viabilize esse sonho, em nome de Jesus, amém.